lindona, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Então, como prometido, hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos testes, protocolos, o que eu uso de instrumento para avaliar, já que eu falei para vocês que eu não utilizo mais as provas piagetianas, né? Então eu vou apresentar para vocês alguns, tá, gente? Alguns instrumentos de testagem, os que eu mais utilizo na minha prática psicopedagógica. Mas antes de continuar aqui, lembra de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, quero começar mostrando para vocês dois protocolos que eu utilizo bastante, que são os dois queridinhos da minha prática, por conta da demanda que eu atendo, né? Então, hoje o meu foco é crianças pré-escolares, então esses dois protocolos eu utilizo bastante. Então, esse primeiro aqui que eu quero compartilhar com vocês é o IDAD, da editora Vetor. O IDAD é um protocolo que vai avaliar os domínios do desenvolvimento, tá? Até os 6 anos. E o que é legal do IDAD? Que a gente consegue fazer a aplicação e a correção de maneira informatizada. Então, a gente consegue fazer online, tá? O IDAD não é você, terapeuta, que vai aplicar com a criança. É importante frisar isso aqui. Esse aqui, o IDAD, é baseado no relato parental. Então, são perguntas relacionadas ao desenvolvimento, habilidades, do desenvolvimento infantil que os pais, não só os pais, mas cuidadores que estão ali presentes na vida dessa criança que vão responder, tá? E aí com base nisso você vai levantar dados tanto quantitativos quanto qualitativos para sua avaliação clínica. O segundo protocolo é o Portage, o manual do inventário Portage que eu utilizo bastante. Eu sempre falo para as minhas alunas que o custo-benefício dele é maravilhoso, além de ser fácil a gente conseguir entender, né? Claro, eu sempre falo para realizar a leitura para saber como utilizar na prática, mas ele também ajuda muito na nossa avaliação e principalmente na nossa intervenção. Lá no VDP temos aulas sobre isso, né, para os profissionais de como utilizar e aplicar o Portage. Mas a intenção é mostrar para vocês, né, desse benefício que o Portage tem. A gente não precisa comprar licenças, folhas de aplicação, assim como a gente tem em outros testes, tá? Em outros protocolos que a gente tem que comprar, além do manual, a gente compra a folha. O Portage a gente não precisa, mas precisamos organizar os dados, as habilidades, ali das atividades que cada criança precisa, né, realizar dentro dos seus domínios ali do desenvolvimento. Esse material eu organizei, eu fiz o meu baseado no Portage e compartilho com as profissionais lá no VDP. Mas aqui você pode criar o seu também baseado no que traz aqui o Portage, tá? O Portage também é utilizado para avaliar o desenvolvimento infantil de crianças de 0 a 6 anos. Da mesma forma, a gente pode usar ele tanto para avaliar de maneira qualitativa como quantitativa. Outro instrumento que eu utilizo bastante, que é uma demanda que vem crescendo muito na clínica psicopedagógica, não só psicopedagógica, como também de psicólogos infantis, é a questão de atenção em funções executivas, né, gente? Então, um protocolo que nos auxilia muito é esse protocolo de avaliação neuropsicológica. Esse protocolo, ele tem na coleção dele outros 3, então são 4 instrumentos que vai avaliar, os testes vão avaliar cada habilidade específica. Então, a gente tem esse que vai avaliar atenção e funções executivas, a gente tem o livro, né, que vai avaliar a memória de trabalho, temos de linguagem e leitura escrita. Você não precisa comprar todos de uma vez, eu falei que ele é um conjunto de 4, mas você pode comprar separado também, tá? Esse aqui de atenção e funções executivas eu utilizo bastante, tem testes dentro dele para a gente avaliar pré-escolares e escolares. E lembrando que essa coleção nós precisamos comprar as folhas de aplicação para a gente usar com o paciente na clínica, tá? Não é só o livro, a gente precisa comprar essa licença, essa folha para usar na aplicação, ali na avaliação clínica. E por último, mas não menos importante, também com a demanda, né, de sintomas, sinais aí que podem ser possível de um TDAH, é o ETDAH. Esse aqui é o ETDAH, onde a gente usa uma autoavaliação. Então é a própria criança, o próprio adolescente que vai responder essas perguntas, tá? Desse aqui, dessa coleção do ETDAH, a gente tem o ETDAH PAS, que eu utilizo bastante também na minha prática. O ETDAH PAS, diferente desse aqui, é também baseado no relato parental ou de terceiros, cuidadores. Você também pode usar
às vezes para fazer um rastreio na escola do seu paciente, tá? Então o ETDH Pais, diferente desse, são perguntas aonde os pais, os responsáveis e os cuidadores que vão responder. E a partir dali você vai levantar, você vai fazer a correção para levantar os dados quantitativos e qualitativos, tá? Se você que está aqui me vendo tem alguma dificuldade de entender sobre avaliação qualitativa e quantitativa, olha aqui os vídeos do canal que tem um vídeo que eu falo sobre isso, tá? Mas lembrando que esse aqui a gente vai usar tanto com pré-escolares como escolares para levantar sinais possíveis aí de um possível TDAH, igual eu comentei com vocês, tá bom? E eu utilizo bastante tanto esse aqui como o ETDH Pais. O ETDH Pais, a gente tem um que é semelhante gratuitamente aqui, que a gente consegue baixar, que é o Snap. Vocês já ouviram falar do Snap? O Snap é parecido com o ETDH Pais, que é um questionário que a gente utiliza com a família, com o responsável, para coletar alguns dados em relação à hiperatividade, atenção, agitação da criança. Então aqui nesse vídeo eu quis trazer para vocês apenas alguns dos testes que eu mais utilizo e também são um dos mais utilizados no mercado na psicopedagogia, que podem sim substituir aí as provas projetivas, piagetianas, tá? Que eu já comentei no vídeo passado, tá bom? Mas lembrando que tem um repertório muito grande, a gente tem vários testes para avaliar tanto leitura escrita, raciocínio lógico, enfim, funções executivas, consciência fonológica. Então eu só trouxe alguns aqui para vocês, se caso você que está me ouvindo não conhecer, tá? E é importante frisar aqui, algo que eu sempre falo para as minhas alunas, importante trazer aqui para você também. Lembre-se que o teste não é mais o importante, né? O importante é você ter o conhecimento, saber qual o objetivo da sua avaliação, qual é o objetivo da sua intervenção. Não é utilizar o teste por usar, não é utilizar o teste só porque a Bianca, o fulano falou, né? A gente tem que saber o porquê. Lembre-se sempre disso, pensar o porquê que eu vou utilizar, como eu vou utilizar, em que momento da minha avaliação eu vou utilizar. Será que o meu paciente ele precisa que eu utilize esse teste? Tudo vai depender muito da anamnese, tudo vai depender do seu raciocínio clínico, né? Então, a quantidade de teste que você tem no uso ali, né, no manejo da sua avaliação não é o mais importante, não se apeguem a testes. O teste vai potencializar a sua avaliação, ele vai validar ali a sua observação clínica, o seu manejo com os pais, o seu manejo com a escola. Então, de nada adianta você ter 10 testes, 15, enfim, a quantidade que for, mas você não conseguir integrar os dados do uso do teste com uma observação clínica, por exemplo. Você não saber interpretar ali o instrumento que você está utilizando com o paciente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se vocês já conheciam e se agregou esse vídeo aqui na carreira de vocês. Até a próxima!